Olá, bom dia! Quinta-feira, 1º de outubro, 24 graus, umidade relativa do ar em 51%. A gente começa com imagens da Avenida 85, setor Marista, agora às 7h30. O movimento ali está intenso para quem circula aí nessa região. Rodrigo Melo, ele tá rapidinho hoje, hein, Rodrigo? Avenida T4 com a T63, o trânsito também está intenso, viu, gente? Vamos ter cautela neste momento? E agora imagens da Avenida T63, setor Bueno, com vista para o setor Nova Suíça. Aqui do alto, gente, o céu tá bonito demais da conta. Vamos que vamos, quinta-feira. Agora vamos para os destaques do dia. Poder Legislativo recebe a apresentação da LOA 2021. Estatuto do Idoso completa 17 anos. E o projeto Alego Ativa, que inicia aulas digitais gratuitas para preparar candidatos do Enem. É agora, no Jornal da Manhã, que está começando. Uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Sete horas e 31 minutos, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. A Alego recebeu nesta quarta-feira, em sessão extraordinária, a secretária de Economia, Cristiane Schmidt, que apresentou aos parlamentares a LOA, Lei Orçamentária Anual para o exercício do próximo ano. Sobre esse assunto, o repórter Cid Ramos traz mais informações. A Assembleia Legislativa recebeu ontem a secretária da Economia, Cristiane Schmidt, que trouxe oficialmente a Lei Orçamentária Anual para começar a tramitar, ser discutida e votada aqui na Assembleia. E como aconteceu no Jornal da Manhã de ontem, a gente tem o prazer de receber mais uma vez o presidente da Assembleia, o deputado Lissau Vieira, para nos falar sobre como foi a conversa e como foi a chegada da LOA. Bom dia, deputado. Bom dia a todos os telespectadores da TBC e também da TV Alego, do Jornal da Manhã. Para nós é uma alegria estarmos aqui hoje. Como você falou, Cid, nós recebemos a secretária da Economia no dia de ontem a fim de nos apresentar a Lei Orçamentária Anual, que é a lei mais importante do ano. É aquela lei que faz a destinação dos recursos orçamentários para o Poder Executivo, para os poderes, todos os poderes e órgãos autônomos, aonde vai destinar o recurso da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, aonde vai destinar o recurso da infraestrutura, do social, da segurança pública, enfim. E a secretária veio nos apresentar uma reunião extremamente importante, debatendo com os parlamentares, com toda a equipe técnica da Secretaria da Economia, para poder dar transparência. Quero frisar aqui e ressaltar e chamar a atenção de todos que estão nos assistindo. Esse trabalho não é um trabalho que começou ontem, muito pelo contrário. Ele é um trabalho que finalizou do Executivo ontem, agora passa-se a responsabilidade para o Poder Legislativo. Mas é um trabalho que nós já vínhamos discutindo ao longo dos meses, com todos os poderes e órgãos autônomos, a conclusão dessa Lei Orçamentária Anual. Não é uma lei que o governo fez sozinho. Diferente de passados, o governo do estado de Goiás hoje, atualmente, discute antes com os poderes para poder arredondar toda a lei orçamentária e chegar aqui mais próxima da realidade. Isso quer dizer que evita atropelos, aqueles atropelos de última hora, né? Quer dizer, o atendimento de um outro poder, o atendimento de uma demanda urgente, isso tudo já está discutido, é isso, presidente? Exatamente, já está discutido, agora cabendo ao relator e à Assembleia Legislativa incluir as emendas parlamentares individuais e algum detalhe que ficou para trás ser corrigido aqui na Assembleia. Mas ela já vem praticamente pronta, que foi discutido com o Ministério Público, com o TCE, com o TCM, com o Tribunal de Justiça, com a Assembleia Legislativa, com a Defensoria Pública, e agora é nós aprovarmos e entregarmos até o fim do ano pronta e aprovada para o governador. Presidente, uma outra novidade é que normalmente, quer dizer, o Estado, os poderes, o Executivo e o Legislativo, estão cada vez mais se modernizando. É a primeira vez que não vem aquele calhamaço de papel. A secretária entregou ao senhor um pendrive, não é isso? Realmente. Em tempos de modernidade que nós estamos tendo que nos reinventar com questões de tecnologia,
o governo do estado trouxe através de um pendrive. Claro que vai ter que ter a peça toda impressa, física, até mesmo assinada pelo governador, mas já está disponível aí no pendrive para nós podermos tocar a votação dela. Bom, a previsão é de um déficit de 3,4 bilhão. Quer dizer, o Estado vai arrecadar 3,4 bilhão menos que o necessário para cobrir as suas despesas. Como é que faz para fazer isso não atrapalhar o desenvolvimento de Goiás, presidente? Isso é uma situação que preocupa muito. No ano passado, o déficit era maior ainda. Nós fomos pegos com a pandemia, automaticamente atrapalhou muitos investimentos no Estado e também a arrecadação, né? Não tem como não atrapalhar. Porém, mesmo assim, diminuiu-se o déficit. Esperamos que o ano que vem tenhamos um déficit menor ainda. Mas se você for acompanhar as leis orçamentárias anuais de vários anos passados, nós vamos perceber que todos os anos teve déficit. Então, realmente é o cobertor curto, né? Você descobre aqui para cobrir ali. E essa dificuldade o Estado vem vivendo, mas os ajustes estão sendo feitos, os órgãos e poderes estão contribuindo na diminuição dos custos para nós podermos, de fato, termos um Estado melhor nos próximos anos e conseguirmos equilibrar esse déficit orçamentário para, de fato, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Judiciário e todos os órgãos do Estado poderem fazer o que é, de fato, a obrigação de todos nós, que é levarmos políticas públicas para os municípios e para as regiões que precisam. Bom, cabe ao senhor designar um relator, que é o primeiro passo para a lei começar a tramitar aqui. O senhor já tem ideia de quem é que vai ser indicado relator? Essa discussão nós não vamos fazer sozinho. A nossa gestão é extremamente democrática. O relator, obrigatoriamente, ele tem que ser da Comissão de Orçamento, Tributação e Finanças. E nós temos ali o presidente, deputado Carlos Cabral, o nosso presidente da CCJ e das comissões mistas, deputado Humberto Aidar, e o líder de governo, o deputado Bruno Peixoto. Então, reunindo com eles, nós vamos escolher o nome do relator dessa importante lei. Tá, muito obrigado e bom dia para o senhor, deputado. Obrigado, bom dia a todos os telespectadores da TBC, de todo o estado de Goiás e também da TV Alegre. Um abraço a todos. Obrigada, Cid. E vamos à reportagem detalhada sobre a LOA 2021, que traz uma previsão de déficit de mais de 3 bilhões de reais. Durante a audiência híbrida realizada em plenário, a secretária de Economia salientou que o Estado conseguiu aprovar as contas de 2019 no TCE, Tribunal de Contas do Estado, e alcançou um superávit orçamentário de 523 milhões de reais. A secretária estadual da Economia, Cristiane Schmidt, acompanhada por assessores, foi recebida no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa pelo deputado Lissauer Vieira, antes do início da sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira para a entrega da Lei Orçamentária Anual, que passará agora para a fase de discussão, avaliação e aprovação do Parlamento. Na sessão híbrida, os deputados ouviram o detalhamento dos números e ficaram sabendo a previsão de arrecadação e de gastos do governo estadual para 2021. A secretária garante que, pela primeira vez, a LOA foi formatada em conjunto com os poderes legislativo e judiciário e leva em conta as demandas de cada um deles. É a primeira vez em que a gente senta, a gente conversa, a gente tem um diálogo, para que todo mundo esteja contento. Afinal de contas, essa é uma peça orçamentária do Estado, né? É o nosso projeto de lei orçamentária deste ano, do ano que vem, de 2021. E assim como foi feita essa LOA, também foi feita a LDO. A LDO também foi feito nesse engajamento de todos os poderes unidos, tentando agir em prol do Estado. Agora, temos uma situação periclitante financeira. Isso aí é um problema estrutural. Não é um problema que vamos resolver em 2 meses, em 6 meses, em 1 ano. Melhoramos muito a gestão fiscal, os números dizem isso, né? Estamos agora conseguindo pagar todo o funcionarismo dentro do mês trabalhado, o que é também algo que não acontecia há algum tempo. Podemos pagar até o dia 10 do mês subsequente, mas estamos conseguindo pagar no próprio mês de competência. E isso porque fizemos uma gestão financeira extremamente responsável. Temos que fazer mais? Temos. Mas fomos reconhecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional como o Estado no Brasil inteiro que conseguiu diminuir mais as suas despesas.
E isso é importante que o cidadão conheça, que saiba, é importante que o parlamentar conheça, é importante que todos nós tenhamos claro o esforço do governador Ronaldo Caiado ao lado de todos os chefes de poder. O próximo passo é a leitura da lei orçamentária em plenário, o que deve ocorrer nesta quinta-feira. E depois ela será encaminhada à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, onde será debatida e receberá emendas. O presidente da comissão diz que já está claro que o déficit orçamentário previsto para 2021 ficará acima dos 3 bilhões de reais. Nós recebemos o projeto de lei da LOA 2020-2021, não com muita alegria também, porque nós recebemos já com um déficit de praticamente 3,8 bilhões, o que não é uma notícia muito agradável, apesar de todo o esforço que tem sido feito aqui pela nossa casa, no sentido de ajudar nas economias do Estado, no não crescimento nas despesas, no controle orçamentário e financeiro, o exercício que todo o governo do Estado vem fazendo nesse sentido, mas ainda assim a previsão de arrecadação de 28 bilhões e uma previsão de despesa de 32, ou seja, um déficit de mais de 3 bilhões de reais, que apesar de todos os esforços que estão sendo feitos para contornar essa dificuldade, ainda permanece. Então nós vamos agora começar a fazer os debates sobre a questão da LOA aqui na Comissão de Tributação e Finanças, em seguida, até o final do ano, remeter para o plenário, e também tem nesse período o prazo para as emendas parlamentares do orçamento impositivo, que é a grande questão que nós estamos aqui também debatendo e que todos os deputados têm pleno interesse juntamente com os municípios. O presidente da Assembleia diz que as emendas impositivas dos deputados estão garantidas no orçamento estadual do próximo ano e elogiou a disposição do Estado de ouvir os demais poderes para a confecção da LOA de 2021. Não só a LOA, como também a LDO desse ano foi debatida entre os poderes, não só os poderes, os órgãos autônomos também. Foi reunido por várias oportunidades para discutir a LOA e a LDO, Tribunal de Justiça, Executivo, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos Municípios, Defensoria Pública, para debater as diretrizes da Lei de Diretriz Orçamentária e também agora os termos da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. E é importante nós frisarmos que o governo do Estado vem fazendo esse trabalho de transparência, esse trabalho de diálogo, para nós podermos chegar aqui com uma proposta já praticamente redonda, praticamente pronta, com 99% dela formatada. Claro que alguns debates e as emendas parlamentares precisam ser apresentadas aqui no parlamento. Cada deputado vai apresentar sua emenda para a região ou para o segmento que ele quiser apresentar. Mas nos termos gerais, a LOA já vem pronta. Então evita aquela discussão, evita toda aquela correria no período da relatoria da matéria, para nós podermos agilizar essa votação e fazer uma lei orçamentária próxima, o mais próximo possível da realidade orçamentária do Estado e também mais próximo possível da necessidade de cada órgão, cada poder e da necessidade de cada setor do Estado, que vai estar incluído lá, como saúde, educação, moradia, assistência social, infraestrutura, todas as áreas, segurança pública. Então a LOA está bem redonda, está bem discutida e agora está nas nossas mãos dos parlamentares para nós podermos aprová-la e entregar ao governador até o fim do ano. O presidente diz que não escolherá sozinho o relator da lei orçamentária. Segundo ele, a indicação será feita com a participação dos presidentes das comissões de Constituição e Justiça e Tributação e Finanças. A Comissão de Turismo promoveu nesta quarta-feira o segundo seminário legislativo do turismo. O evento, em formato digital, teve foco na reabertura dos destinos turísticos de Goiás. Quando o assunto é turismo, Goiás não perde para nenhum estado. As potencialidades aqui podem ser vistas em diversas cidades. Cachoeiras, rios, águas termais, serras, cidades históricas, além de um polo atacadista de moda que atrai pessoas de todos os cantos. E a gastronomia é outro grande atrativo que integra a cadeia do turismo. Mas por conta da pandemia, os negócios ligados ao setor foram os mais atingidos. A crise sanitária é apontada como motivação para o fechamento definitivo de 11,4% das empresas do turismo em Goiás. Considerando o drástico efeito da pandemia no setor,
foi realizado na Alego o segundo seminário legislativo do turismo. O evento totalmente digital comemorou o Dia Mundial do Turismo, com foco na reabertura dos destinos turísticos de Goiás. Durante o seminário foram debatidas as consequências da pandemia no turismo goiano e a atuação do governo em 3 eixos temáticos: empresas, profissionais e especificidades regionais. Nós temos um campo fértil aí de leis de desenvolvimento, de incentivo, seja na cultura, no turismo. Então é fundamental, nós temos condições aqui de fazer história. O Coronel tem desenvolvido de forma muito entusiasta, isso também nos motiva. Pode ter certeza aí que nós vamos apresentar nos próximos 12, 18 meses situações vindas do Legislativo que pode fazer o diferencial do turismo do Estado. Nós temos uma natureza exuberante, nós temos um turismo de qualidade com relação à cultura, com relação a histórico, nós temos patrimônio histórico mundial aqui, a nossa cidade de Goiás, a nossa antiga capital Vila Boa e vários outros destinos turísticos. E esperamos ter contribuído muito para que o turismo em Goiás seja resgatado e que seja cada vez mais forte. O presidente da Goiás Fomento também participou do seminário e informou que, por meio de linhas de crédito especiais, o poder público tem contribuído com as empresas do setor do turismo. Nós temos 4 linhas de crédito, uma para capital de giro fixo, uma para compra de equipamentos e outra para obras civis, bem como uma linha de crédito exclusiva para os guias de turismo. Então as empresas elas devem procurar a Goiás Fomento por meio do site www.goiasfomento.com ou então o Sebrae ou ainda um dos nossos correspondentes de crédito em todos os municípios goianos. 7h47. A pandemia do novo coronavírus provocou o adiamento das provas do Enem 2020. Pensando nisso, a Alego, em parceria com a Fazan, Faculdade Sul-Americana, inicia no próximo dia 3 de outubro aulas digitais gratuitas para preparar candidatos para o Enem. Confira na reportagem. Nesta edição, haverá uma primeira fase para aplicação de provas impressas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Já a versão digital será realizada nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Para contribuir com o aprendizado dos candidatos, a Alego, em parceria com a Faculdade Sul-Americana, Fazan e a Associação Goiana dos Municípios, vão ofertar aulões digitais aos estudantes que estão se preparando para o Enem. A iniciativa, que integra as ações do projeto Alego Ativa, é gratuita e aberta à comunidade. O aluno ele terá acesso a essas aulas mediante um cadastro que ele vai fazer no link www.integra.fazan.edu.br. Dentro desse site ele vai fazer um cadastro simples com seu nome completo e um e-mail. Dentro desse e-mail ele vai receber uma linha de acesso para poder entrar nessas aulas e participar ao vivo ou então com as aulas regravadas. Serão 11 professores que vão ministrar 12 disciplinas que abordarão ali todas as competências de ensino do Enem. As aulas começarão entre o dia 3 de outubro e 5 de dezembro. Essas aulas serão ao vivo de 7h30 às 12h25 da manhã. As aulas estão sendo gravadas e armazenadas numa plataforma digital gerida pela Fazan, que pode ser acessada a qualquer momento pelo estudante. Representante da instituição comenta sobre o desenvolvimento do projeto. Nós acreditamos que o único mecanismo de transformação de um país, das pessoas, é através da educação. Então, junto à Alego, através da sua escola, a GM, a Associação Goiana dos Municípios, a professora Renata, que é coordenadora, nós estamos implementando esse projeto para que os alunos tenham acesso, nesse momento difícil, de casa e gratuitamente, que facilite esse acesso ao conteúdo, para que eles possam fazer uma boa prova no Enem e também que tenham a oportunidade de ingressar no ensino superior. Uma coisa que você me falou que me chamou a atenção é que esse projeto já estava no horizonte de vocês, mas que a pandemia acabou acelerando esse processo. Fala mais sobre isso. No mundo que o EAD estava crescendo bastante, o ensino à distância, mas o presencial ainda é muito forte. Quando veio a pandemia, forçou as instituições de ensino que não trabalhavam ainda com EAD, com as atividades remotas, a implantar essa metodologia, esse mecanismo.
Então, de uma certa forma ou outra, com a pandemia, nesse momento difícil que estamos passando, a gente gostou dessa situação nesse sentido, para que realmente os alunos, a gente consiga alcançar a quantidade de alunos, uma maior quantidade de alunos. Então, através do ensino à distância, a gente consegue chegar numa maior quantidade de alunos. Além de reforço na divulgação da iniciativa, a Assembleia Legislativa vai disponibilizar as aulas todos os sábados na programação da TV Alego. Nós, da Diretoria de Assuntos Institucionais, ficamos muito preocupados com esse distanciamento que teve, que essa parte da diretoria acho que a nossa foi mais afetada, nós tínhamos contato com as pessoas, então paramos tudo. Com o presidente com essa preocupação, nos chamou e falou assim, gente, não podemos deixar esse povo desamparado, esse projeto tem que continuar, não pode parar. Então foi o caminho que nós procuramos para atender. E eu tenho certeza absoluta que essa vai alcançar um número maior de gente, lógico, né? Porque tem a rede da internet e estamos pensando em fazer uma TV também, a gravação, deixar gravadas essas aulas na TV Assembleia. Projeto bacana, viu, gente? E agora vamos falar sobre auxílio emergencial de extensão. E os novos critérios? Os depósitos de R$ 300 começaram a ser feitos e os primeiros a receber vão ser os beneficiários do Bolsa Família. Sobre esse assunto, a repórter Edriza Borges fala agora ao vivo com o superintendente da rede da Caixa em Goiás. Edriza. Bom dia, Patrícia. Bom dia para todo mundo. É isso mesmo, Pati. O auxílio emergencial extensão começou a ser pago aos beneficiários do Bolsa Família e só vão receber essa parcela de R$ 300 aquelas pessoas que já estavam recebendo as parcelas no valor de R$ 600. O superintendente vai conversar aqui conosco e vai nos explicar como é que vai ser a partir de agora nesta nova etapa. Muito bom dia para você. Bom dia, Edriza. Bom dia, Patrícia. Muito importante, de fato, a gente poder esclarecer a população. Nós estamos começando o pagamento do chamado auxílio extensão. Ele foi instituído pela medida provisória número 1000 e ele se constitui de um benefício às pessoas que já estavam recebendo o auxílio emergencial de R$ 300 ou de R$ 600 nos casos das mulheres chefes de famílias monoparental. Então, R$ 300 para quem geralmente recebia 600 e R$ 600 para quem geralmente recebia R$ 1.200. Importante, Edriza, o auxílio extensão são até 4 parcelas de R$ 300 ou R$ 600. Ele vem complementar o pagamento do auxílio emergencial. Exemplo, quem já recebeu as 5 parcelas, começou, como nós sempre fazemos, através dos meses de nascimento, começou ontem a receber o auxílio extensão. Quem ainda não recebeu as 5 parcelas do auxílio emergencial, continuará recebendo o auxílio emergencial normal até completar as 5 parcelas e só após as 5 parcelas é que começa a receber o auxílio extensão. Lembrando que o auxílio extensão é até 4 parcelas e está limitado o pagamento até dezembro deste ano. Então, diminuiu pela metade o auxílio de todo mundo. É bom deixar destacado que esse auxílio extensão não são para novas pessoas, né? Somente para aquelas pessoas que já estavam recebendo. Exato, Edriza. Não são para as novas pessoas, são aquelas que já estavam recebendo o auxílio emergencial. Não precisa fazer nada, é automático, mas também é importante observar os novos critérios de elegibilidade do auxílio extensão. Tivemos algumas mudanças substanciais que podem fazer com que alguém não tenha direito a receber o auxílio extensão. Por exemplo, alguém que se empregou durante o recebimento do auxílio. Alguém que está recebendo, passou a receber um benefício do governo federal, como um seguro-desemprego, uma aposentadoria. Também teve uma atualização no imposto de renda. A Dataprev trabalhava com o imposto de renda de 2018, passou a trabalhar com o imposto de renda de 2019.
Então nós recomendamos que a pessoa verifique lá no Caixa Tem se o crédito aconteceu. Se não aconteceu, verifique através do site do auxílio emergencial se ela foi ou não elegível para receber o auxílio extensão. O senhor citou aí o Caixa Tem, como que está agora? Está totalmente normalizado? A gente sabe que houve algumas queixas, nesse momento está tudo normal, superintendente? O Caixa Tem, ele é um aplicativo que nós utilizamos para fazer esse grande pagamento do auxílio emergencial. Também através dele pagamos o FGTS emergencial. Então nós passamos a ter ali mais de 100 milhões de pessoas dentro desse sistema. De fato, no início tivemos algum problema, mas agora, Edrisa, ele está totalmente operacional. Nós recomendamos que as pessoas, de fato, utilizem o Caixa Tem. Na fase que nós creditamos o valor na poupança digital, as pessoas podem usar o valor para pagar contas, pagar boletos, podem utilizar o valor para comprar em sites, né, as chamadas compras digitais, ou pode também usar nas maquininhas conveniadas nas lojas físicas. Então, se eu quero comprar alguma coisa no supermercado, eu posso utilizar o Caixa Tem. Nós vamos gerar o que nós chamamos de um QR Code, que é uma espécie de um código de barras mais moderno, e a conta vai ser debitada na hora, a pessoa vai levar a sua compra, né? Então, de fato, ter duas datas, uma data para utilizar eletronicamente o seu valor e uma outra data para saque em espécie, é exatamente para evitar aglomeração. Aquele beneficiário que quiser procurar a agência da Caixa Econômica, vai estar aberta a partir dos sábados? Sim, os beneficiários que tiverem necessidade especial, por algum motivo não conseguem utilizar o valor de forma eletrônica, ou até mesmo não querem utilizar o valor de forma eletrônica, tem que sempre aguardar a data de liberação do calendário para saque em espécie. Então, onde consulta? Consulta no site da Caixa, consulta através do número 111 ou consulta no próprio app do auxílio emergencial. Então, na sua data exata, se você não utilizou o valor eletronicamente, você pode se dirigir a uma agência da Caixa, que nós estaremos lá abertos para lhe atender de 8 às 14, todos os dias da semana. E nos sábados, é importante também, Edrisa, verificar, não são todas as agências que abrem sábado, no nosso site tem esta relação, estaremos lá de 8 às 12 para atender a população, aquelas pessoas que de fato precisam de uma atenção especial. Só com relação ao auxílio emergencial. Importante essa sua observação. No sábado nós atendemos exclusivamente auxílio emergencial na modalidade saque. Quanto já foi pago até agora? Nós temos, ao todo no auxílio emergencial, nós temos 67,2 milhões de pessoas distribuídas aí entre o Bolsa Família, as pessoas que já estavam no CAD único e as pessoas que se inscreveram através do site ou do app, e nós já pagamos mais de 213 bilhões de reais. É, com certeza, o maior programa de transferência de renda, de auxílio nesta pandemia que nós estamos atravessando. Tá certo, superintendente, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco. E lembrando, Patrícia, que tem um site específico, é o www.caixa.gov.br, e também um número que é o 111 aí para os beneficiários tirar todas as suas dúvidas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Edrisa, pelas informações. E veja a seguir, 17 anos do Estatuto do Idoso e como anda a saúde dessas pessoas acima dos 60 anos. Em instantes, fique agora com imagens da Praça Cívica no Setor Sul, 7h59. Que linda essa imagem, viu, gente? Jornal da Manhã, volta já já. Oito horas e 2 minutos, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. O Estatuto do Idoso completa hoje 17 anos.
Neste 1º de outubro, que se comemora o Dia do Idoso, essa lei garante os direitos fundamentais desta parte da população brasileira. Nessa ideia e sobre o direito de ir e vir, há um projeto em andamento aqui na casa de autoria do deputado Cairo Salim, que trata sobre o transporte para o idoso. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou o projeto de autoria do deputado Cairo Salim, que determina que as empresas de transporte intermunicipal forneçam documento quando houver a negativa daqueles bilhetes gratuitos a idosos. Deputado, qual o objetivo, por que o senhor decidiu apresentar esse projeto na casa? Um dos principais papéis do Poder Legislativo, dos deputados, representantes da população, é ter sensibilidade ao que acontece aí em todos os serviços que são fiscalizados pelo poder público. Nós sabemos que o transporte coletivo de passageiros, principalmente nesse caso que é o intermunicipal, a legislação garante que em cada ônibus tenham 2 vagas para idosos. Esses idosos, então, receberão o benefício da gratuidade. Mas o que tem acontecido na prática? Muitos idosos chegam no guichê para ter ali o seu direito da gratuidade e as empresas apresentam a justificativa falando que as vagas já foram preenchidas. Então, a partir de agora, com essa lei aprovada, a empresa vai ter que documentar isso, vai ter que mostrar para o usuário, para o cidadão, um documento onde ela comprova que aquelas vagas de gratuidade já foram ocupadas e quem são as pessoas que estão ocupando aquelas vagas, para dar mais transparência para um direito que é garantido a todo cidadão acima de 60 anos. E para aquelas empresas que não cumprirem essa determinação, quais são as penalidades propostas pelo projeto? Advertência e multa de R$5.000 na primeira vez que acontecer essa infração e da segunda vez em diante multa de R$10.000 a cada vez que acontecer isso. Ok, obrigada, deputado. Bom, e para você, cidadão, só retomando aqui, aquelas pessoas que têm direito ao passe livre intermunicipal são idosos com renda inferior a 3 salários mínimos, são 4 passes livres durante o mês que esses idosos têm direito e a retirada do bilhete deve ser feita no mínimo 5 horas antes da partida do ônibus. Obrigada, Gabriela. Em Goiás, são vários os abrigos e locais que oferecem apoio a idosos. Segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Social, o governo do estado tem buscado estabelecer ações sociais voltadas para essas instituições que acolhem idosos, principalmente aquelas de longa permanência. As instituições de longa permanência para o idoso oferecem para pessoas com 60 anos ou mais e com necessidades diferentes um abrigo. O acesso aos serviços das instituições é assegurado para idosos que se encontram com vínculos familiares fragilizados ou em situações de negligência familiar. E este ano também comemoramos 17 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Nada melhor do que lembrar do artigo 3º, onde diz que é dever de todos, na proteção integral da pessoa idosa, o direito à saúde, à educação, à cultura e à assistência social. Há muito a se fazer, há muito a se avançar. Através de políticas públicas e privadas, hoje estamos garantindo a testagem em todas as instituições de longa permanência, através da Secretaria de Saúde e através de um convênio privado. Estamos garantindo assistência psicológica a todos os idosos em instituições e também cuidando do cuidador. Somos Brasil Amigo da Pessoa Idosa. Hoje temos em todos os municípios do estado de Goiás 79 municípios que aderiram à estratégia, a qual garante, o município que tem o selo, garante toda a proteção integral. E o resultado desse trabalho é percebido de alguma forma no sorriso, no rosto de cada um. É o que a gente pode ver nas imagens e nos depoimentos. Tenho orgulho de ter 78 anos. Muito obrigada. Tenho orgulho de ter 94 anos com essa saúde que eu tenho. Eu ainda estou ainda para andar para qualquer lugar aqui de Goiânia. Tenho orgulho de ter 75 anos.
tenho orgulho de ter 69 anos. A vida é boa para quem sabe viver. É isso mesmo, viu? A vida é boa para quem sabe viver. O Brasil tem hoje mais de 28 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Esse número, só para você ter uma ideia, representa 14% da população do país. E esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas, segundo o IBGE. Mas, para que os idosos tenham seus direitos garantidos e uma boa qualidade de vida, muita coisa ainda precisa ser feita. Para isso, é necessário cuidar bem antes. É o que mostra o projeto Viver Melhor, que trabalha vários aspectos com pessoas acima de 50 e tratam de como envelhecer melhor. Vamos rever uma reportagem sobre essa terceira idade, ou melhor dizendo, a melhor idade. Olá! A população mundial está envelhecendo, e envelhecendo rápido. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a cada 2 segundos surge um idoso no mundo. E a cada 10 minutos, 1.200 idosos. Para o Brasil, a estimativa do IBGE é que até 2050 exista um idoso para cada jovem adulto. O envelhecimento começa a partir do momento que nascemos, mas de acordo com os especialistas, a partir dos 30 anos começa o declínio das funções. A boa notícia é que a grande conquista do último século foi a longevidade. Estamos vivendo mais. No Brasil, a média é de 75 anos. Viver melhor essa longevidade é o maior desafio social do século XXI. Isso já foi pontuado pela Organização Mundial de Saúde e é por isso que a gente está aqui, para inspirar as pessoas a querer viverem melhor e para elas terem um caminho para poder conseguir buscar. Hoje sabemos que iremos viver mais. Então a população 50 mais, e aí a população específica 60 mais, que é a população idosa, ela tem um aumento muito importante nos últimos anos. Para a gente ter uma ideia dessa projeção, em 2030, espera-se que a população idosa ultrapasse, ela seja maior, então a população com 60 mais, maior do que a população infantil. A gente ainda tem um modelo social de priorizar as pessoas que estão em fase produtiva. Então, num ambiente de atendimento à população, geralmente tem prioridade as crianças e as pessoas em fase produtiva. E no contexto social, a pessoa com maior longevidade não é aquela que vai ter aquele atendimento prioritário dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente comunitário. O segredo é não parar, ter um propósito na vida e agradecer sempre. Eu vim do Rio, com meus filhos praticamente tudo pequeno, aqui eduquei meus filhos, cresci os filhos, casei meus filhos, só agradecer. Sim. E saber viver com qualidade, ser alegre, ser feliz. Mau humor comigo não existe, não gosto. Todo mundo que me vê, me conhece, sabe que estou sempre feliz. E é isso aí que é saber viver, tá? Então... agradecer um dia de cada vez. Todos os dias eu agradeço, de manhã que levanta, à noite a hora que eu vou deitar. E assim eu vou. Todo mundo sabe que eu me cuido, que eu sou muito zelosa, mãe, cuidadora, amo todo mundo, graças a Deus. E tá certo. Tô aqui pra qualquer hora que você precisar de mim, assim, a gente tá aqui presente sempre, foi bom. Obrigada, viu, por você abrir sua casa, nos minha receber. Experiência de vida, viu, mas a gente procura fazer o melhor, tá? Eu acho que, não sei se vai ajudar, mas eu acredito que sim. Vai ajudar para muita gente saber viver com qualidade. Tanto é que tá na música. É preciso saber viver. Tá certo. É preciso saber viver. É isso aí. Até a próxima. Obrigada.
é bonito de se ver. Aí está o segredo: felicidade. Envelhecer com qualidade de vida, cuidando da saúde física e mental, é nosso assunto de agora, que tratamos aqui no estúdio com a médica geriatra, doutora Isadora Crozara. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Também participa desse projeto Viver Melhor. É um grande desafio. E durante essa entrevista você pontuou uma dificuldade, que seria uma problemática em relação a isso. Qual é? Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradecemos o convite. As políticas públicas, né, que estão estabelecidas no Estatuto, que se comemora hoje, né, lembrando que o Dia do Idoso, ele foi instituído em 1991 e desde então, para ter esse olhar mesmo acolhedor para os idosos, ele ainda não consegue abranger todas as necessidades, né? Porque a população tem crescido de uma forma exponencial. Em 10 anos a gente tem uma população idosa maior do que a população infantil, e então isso é um problema, né? Um novo olhar. Viver mais é uma realidade, não vai mais depender do nosso querer. A partir do momento que eu ultrapasso a barreira dos 60 anos, minha expectativa de vida chega próxima a 90 anos, com as limitações que o processo de envelhecimento traz. E é muito interessante frisar que o envelhecer bem, envelhecer melhor, não diz apenas a relação ao físico. Eu tenho que ter um olhar para o emocional, para o psicológico, para o social. Então, tudo isso precisa de um acolhimento e uma orientação para que a gente possa viver mais com mais qualidade. Agora, a população brasileira, ela está envelhecendo, como a senhora mesmo disse, um reflexo, entre outros fatores, do aumento da expectativa de vida, que é em torno de 76 anos. Quer dizer que não adianta agora, não é que a gente vai chegar, nós vamos chegar, mas para isso precisamos estar bem em todos os sentidos. E nesse quesito, qual é o papel da família? Então, o viver mais é uma realidade, não vai depender do nosso querer. Nós que ultrapassarmos os 60 anos, aí eu estou nesse objetivo diário, nós vamos chegar nos 90. Então, a qualidade vai depender muito das nossas escolhas hoje. Lembrando que nunca é tarde para mudar nossas escolhas, não é porque eu já estou com 80 anos que eu não posso mais fazer exercício. A partir de que idade que a gente tem que ter aquela maior atenção? O pessoal fala que é depois dos 30, né? A gente tem que ter um pouquinho mais cuidado, cautela. Mas tem essa determinação? Chegou a tal fase, vamos embora ter um pouquinho mais de atenção com o corpo, com a saúde e tudo? Na verdade, algumas das manifestações de doença que acontecem no envelhecimento são um reflexo da nossa vida, das nossas escolhas ao longo da vida. Então, osteoporose vai depender da minha massa, meu pico de massa óssea. Então, quanto de exercício eu fiz, quanto de ingestão de cálcio, quanto eu estimulei esse osso. Músculo, a mesma coisa. Doenças cardiovasculares, eu tenho a manifestação no envelhecimento, mas meus hábitos, maus hábitos que vão gerar isso. Então, é importante a gente sempre se vigiar para que a gente viva melhor, porque vamos viver mais. As tecnologias mudaram muito, então, hoje em dia tem muita tecnologia para infarto, para AVC, câncer. Hoje em dia a gente fala que é uma doença crônica, porque tem doenças neoplásicas, né, câncer, que você tem uma sobrevida de 5, 10 anos. Então, a medicina tem evoluído. Que bom, né? Agora, como fica a capacidade, doutora, de raciocínio, a memória e a clareza mental de quem já passou dos 60 anos? Está chegando ali no seu consultório. Qual é a orientação que a senhora dá? Então, envelhecer não é igual perder memória, né? Senão ninguém ia querer envelhecer, é um desafio. Claro que alguns reflexos a gente vai ficar um pouco mais lento, às vezes a atenção, aquela atenção que principalmente a mulher costuma ter, que é prestar atenção em 10 coisas ao mesmo tempo, fica mais direcionada. Eu tenho um pouquinho mais de dificuldades nos novos aprendizados, mas não é impossível. Tanto que novas tecnologias, tem muito idoso que domina o WhatsApp, que entra nas redes sociais, então o aprendizado é mais lentificado, mas ele é possível. Exige um pouco mais de
disciplina, né, para tudo, aprender um novo idioma, domínio de tecnologias. Então, envelhecer não é igual perder memória. Então, isso precisa de ser bem esclarecido, porque senão se negligencia as perdas de memória, que já são doenças que elas podem acontecer bem sutil no início e a família não valorizar. Pois é, e tem muita gente associa esse início com a doença de Alzheimer, né? E nem sempre é. Nós temos vários tipos de demência. Então, a demência de Alzheimer é a que é a mais prevalente. Até dia 21 de setembro foi comemorado assim, o dia de conscientização da doença de Alzheimer. Mas o esquecer pode ser um início de alguma doença da memória, né, uma doença neurodegenerativa da memória, mas tem outras doenças que podem dar uma lentificação. Paciente deprimido, paciente com tireoide alterada, outras doenças alteradas. Então é importante esse olhar da família, de entender que ele não está normal, porque envelhecer, a família começa a assumir muitos papéis e não percebe que, ao passar a assumir esses papéis, que seriam ter sido desenvolvido pelo esse idoso, você começa a não perceber, porque o que ele precisa de desenvolver na casa é bem fácil para aquela mente. Então precisa de ter esse olhar de que meu pai não está com a memória totalmente plena. Ficar atento. E procurar uma assistência. Agora, pandemia e terceira idade. Muitos idosos deixaram de procurar os atendimentos médicos e o isolamento aumentou os sintomas de ansiedade nessa faixa etária. É algo complicado nesse quesito, né, doutora? Demais. Né? Como eu te falei, no Grupo Viver Melhor, nós estamos fazendo algumas lives semanalmente para esclarecer as dificuldades nesse momento de pandemia. E uma das lives foi isso. Sensibilizar essa população que a assistência precisa de ser retomada, né? Porque esse isolamento emocionalmente foi uma carga absurda. Muito forte. Né? Perderam a socialização, que é importante, a família ficou com medo de contaminar, então eles foram realmente isolados. O contato com os netos, que é fundamental também, teve que deixar um pouquinho de lado para ter esse cuidado. Foi muito sofrido emocionalmente para todos nós, mas como a gente teve esse preconceito, né, que aí etarismo, ageísmo, que é esse preconceito que só o idoso adoecia, a gente deu uma blindada muito importante, que foi necessária e ainda é, mas com isso aumentaram o número de infartos em domicílio, de AVC, porque os idosos ficaram com medo de se cuidar e procurar assistência médica. Então é importante entender que as mudanças no consultório, nos hospitais, estão sendo realizadas e que precisamos retomar esses cuidados com a saúde. Agora, para as considerações finais aqui. Gostaria que a senhora falasse sobre esse projeto Viver Melhor, para quem está nos assistindo, como participar, o que fazer. É o momento, agora ainda mais neste momento de pandemia, é buscar apoio, né? Realmente, né? Nós somos 3 entusiastas do envelhecimento, entendemos que ter informações sobre o processo de envelhecimento modifica esse olhar e garante um envelhecimento bem-sucedido, um viver melhor. Então, nós temos hoje feito lives semanalmente com vários temas. Elas ficam gravadas na nossa página no Instagram, que chama Viver Melhor Grupo, sobre envelhecimento muscular, dor, memória, sobre orientação financeira, sucessão patrimonial. Vamos ter nesse mês fake news, como é que eu sei diferenciar. Então, são informações que são relevantes no âmbito não só físico, mas social, tecnológico, para que a gente realmente faça a diferença no viver melhor da população. Em 2022, a gente deve ter um novo evento presencial. Quer dizer que a agenda está movimentada. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco hoje. Nós que agradecemos, uma satisfação, estamos sempre disponíveis e realmente viver mais e viver melhor é um desafio que pode ser
atingido por todos nós. Basta querer. Isso aí. Veja a seguir, eleições 2020. Qual o papel dos representantes no desenvolvimento de políticas públicas? Em instantes. Fique agora com imagens da Avenida Jamel Cecílio, próximo a um grande shopping aqui da capital. Já já, Jornal da Manhã está de volta. Oito horas e 25 minutos, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Agora vamos falar sobre políticas públicas implementadas. Só um momento. Acho que aconteceu um probleminha técnico aqui. Entra aí esse VT, daqui um pouquinho a gente fala mais sobre ele. A política pública, né, da parte dos candidatos aí que estão vindo para o governo, ela já começa formulada na própria campanha do governo, né? E isso vai requerer deles que eles conversem com a sociedade, com a sua comunidade, que tragam seus interesses, os seus problemas, né? E ela vai ser construída também junto com experts, os gestores de política pública, quando ele entrar ali na sua administração. Né? Então, haverá uma conjunção de fatores, de interesses, ideias, de pessoas que vão estar contribuindo para que aqueles problemas, promessas de campanha possam realmente vir a se tornarem uma política pública. Como é que prefeitos e vereadores dialogam nesse processo, professora, de construção das políticas públicas, colocando-as em prática e também fiscalizando? Na parte da construção, eles podem conversar com entidades sociais, com conselhos ligados aos setores da saúde, de educação, com pesquisadores, podem também estar ouvindo a sociedade por meio de enquetes, né, de surveys. Então, há várias formas aí de se ouvir, de se dialogar, de trazer à existência evidências que existem sobre aquele problema, né, e também buscando colocar no plano da política pública a ferramenta que vai ser necessária para que ela saia do papel. É correto dizer que os vereadores eles pensam as políticas públicas e os prefeitos, no âmbito do executivo, implementam, colocam em prática? Se vai alguma proposta do executivo para a Câmara, ela começa a ser negociada. E ela pode ser adicionada junto com a proposta de um vereador. Então, os dois podem estar ali junto no fazer, inclusive para que aquela proposta seja aprovada. Professora, viver em sociedade significa que a gente convive com pessoas diferentes e interesses diferentes dos nossos. E é fundamental que todas essas pessoas e esses interesses estejam abarcados em políticas públicas para que, de fato, a gente tenha cidadania. Todos estejam aí sob esse manto constitucional, né, esses seus direitos e deveres. Como é que a senhora avalia esse processo de construção plural de políticas públicas? Aí é muito importante, por exemplo, que atores sociais estejam envolvidos, não só no que a gente chama de ouvir, né, de consultas, mas que tenham propostas também. Então, sindicatos, movimentos sociais, várias formas de pressão, para que aquela política pública, quando ela for formulada, ela possa estar atendendo, de fato, a necessidade dos cidadãos. Então, a política pública, ela tem que ser feita de forma mais múltipla. Quanto mais ela ouvir atores múltiplos, a capacidade de aprender com a realidade e transformar a realidade numa política pública é maior. É o que a literatura chama de aprendizado de política. É isso mesmo. Nas eleições deste ano, iremos às urnas para escolher prefeitos e vereadores dos nossos municípios. Ao todo, em Goiás, serão 246 prefeitos eleitos e 2.475 vereadores, de acordo com os dados do TSE. Daí o papel dessas políticas públicas neste contexto. Agora, 8h29,
O Jornal da Manhã vai ficando por aqui, numa parceria com a TV Brasil Central. Para você, um ótimo dia. E só lembrando, amanhã a gente tem um novo encontro, a partir das 7h30 da manhã. Fique com imagens da Avenida T63, Praça do Chafariz. A gente vai ficando por aqui. Continue com a nossa programação.